paz do Senhor, irmãos. Amém. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia no livro escrito aos Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 6. Quero ser respeitoso ao tema e ao texto escolhido como tema. Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 6, que diz assim, na versão que eu tenho nas minhas mãos: mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Amém? Podeis tomar assento. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade de poder ministrar o coração desta igreja. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança e pelo convite. E eu gostaria de ir logo à mensagem, porque o combinado é que você veio para ouvir a palavra e eu vim para pregar a palavra, então assim eu farei. E para que a gente comece a entender o que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações, é preciso entender um pouco a respeito do livro aos Hebreus. O livro dos Hebreus, ele, segundo alguns dos estudiosos da Bíblia, é considerado o quinto evangelho da Bíblia Sagrada. Até porque os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento falam do ministério de Jesus aqui na terra, o ministério terreno de Jesus. Porém, o livro dos Hebreus, ele vai revelar para nós o ministério de Jesus lá no céu, celestial. E quando a gente para entender esse contexto do livro dos Hebreus, a gente vai encontrar a tese principal do livro dos Hebreus. A grande maioria dos seus capítulos traz como tese principal, como um assunto principal, a superioridade de Jesus. Se você ler Hebreus desde o primeiro capítulo, você vai ver que Jesus está sendo colocado como superior. Superior a quem? Aos anjos, superior aos profetas, superior ao sacerdote, superior ao sumo sacerdote, superior a Moisés, superior a Arão. Então, a tese principal do livro é revelar a superioridade de Jesus. Mas toda tese, ela tem um objetivo a atingir. Por que que o livro dos Hebreus traz para nós a informação de que Jesus é superior? Porque o livro dos Hebreus, como o próprio nome diz, foi escrito aos Hebreus. E aos Hebreus que estavam cocheando entre 2 pensamentos. Quais pensamentos são esses? Hebreus esses que nasceram no judaísmo, mas com o advindo do Cristo e com o início do cristianismo, aceitaram a fé em Jesus e deixaram de lado o judaísmo. Porém, nos primeiros anos da igreja, a perseguição foi tão grande, a perseguição foi tão árdua para a vida desses judeus, que eles pensaram em desistir da fé. O próprio texto revela para nós que eles estavam pensando em voltar para o judaísmo.
E é por isso que Deus então vai introduzir a carta aos Hebreus dizendo: ei, você quer voltar para o judaísmo? Só que Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Arão, Jesus é maior do que o sacerdote, Jesus é maior do que o sumo sacerdote. Então o objetivo da carta aos Hebreus foi atentar para este assunto específico. Você vai ver a revelação desse assunto no capítulo 2 de aos Hebreus, quando o texto diz assim: portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Essa palavra é para os hebreus, que estavam querendo voltar para a antiga religião. Mas aí a gente chega no capítulo 3, e o capítulo 3, ele traz para nós a revelação da superioridade de Jesus em comparação a Moisés. Eu não vou entrar no quesito da comparação, mas eu quero que você pense uma coisa: Moisés era o ícone da lei mosaica. Moisés foi o homem por qual ou por meio de que veio a ser introduzida no contexto judaico os 10 mandamentos. Então Moisés, ele tem um peso de responsabilidade, de importância, de notoriedade. Moisés, ele tem uma certa relevância no contexto judaico. Mas aí o texto vai revelar para nós que Moisés, ele não tinha tanta glória quanto Jesus. Jesus tinha muito mais glória do que Moisés. E aí o texto revela para nós dizendo que Moisés, ele era apenas um servo do Senhor, na casa de Deus. O contexto casa de Deus aqui, ele não está falando de casa física, de ambiente físico, de casa material, de paredes. Ele está falando de habitação, de habitate, de morada, de família. É por isso que quando a gente chega no versículo 6, o texto diz assim: casa essa que somos nós. Nós somos esta casa. Porque nós não somos feitos de matéria humana. Nós somos feitos de uma matéria que foi o próprio Deus que fez. Família só existe se houver a união de 2 pessoas. Isso é casa. E quando então a gente fala de casa, a gente está falando do termo grego aiokos, ou oikos, como quer dizer a palavra grega, que revela exatamente o contexto de ser habitação, local de harmonia, de família. E aí quando a gente consegue entender que de fato esta casa somos nós, que não é um ambiente físico, que não é um ambiente tangível, que vai degradando com o tempo, mas é que é nós, como seres humanos, a gente vai entender o contexto do tema da campanha, que diz: somos casa de Deus. E quando a presença de Deus está dentro desta casa, acontece o sobrenatural de Deus. Só que eu preciso ser fiel à palavra aqui nesta noite. O sobrenatural de Deus, ele não acontece da noite para o dia. O sobrenatural de Deus, ele depende de alguns fatores. Ele precisa de alguns parâmetros
de algumas regras. Assim como nenhum dos senhores consegue chegar no palácio do governo lá em Brasília e ir diretamente à sala do presidente sem passar por determinados protocolos, assim é a vida do ser humano fiel a Deus, que quer acessar o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, ele precisa de alguns protocolos, ele precisa de alguns parâmetros. A palavra do Senhor nos diz e nos revela esses parâmetros. E é por isso que nós vamos nesta noite meditar um pouco a respeito disso. E é por isso que o primeiro versículo do capítulo 3, ele traz algo muito importante para nós. O texto ele diz assim: considerai atentamente. Se a palavra do Senhor está dizendo que eu tenho que considerar o que está nesse texto atentamente, então vamos fazer isso. Vamos considerar atentamente então. O que eu tenho que considerar então, pregador? Eu tenho que considerar o seguinte: para que eu possa ter o sobrenatural de Deus na minha vida. Lembra que casa somos nós, ponto, fechado esse raciocínio. Então, para que eu possa ter o sobrenatural de Deus na minha vida, eu preciso considerar atentamente. Primeiro, o texto diz, versículo 1, nós temos uma vocação celestial. O texto diz, Hebreus 3, primeiro diz assim: pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial. É culto de ensino, então a gente vai se atentar à palavra. Nós somos participantes de uma vocação celestial. Sabe o que significa vocação? Vocação significa ser chamado. Vocação significa ser direcionado. Vocação significa ser guiado, ser escoltado, ser condicionado. Isso é ser vocacionado. E quando eu paro para pensar sobre vocação celestial, eu entendo uma coisa. Se vocação significa que eu sou chamado, e se a vocação é celestial, eu já mato um assunto muito importante aqui. Assunto esse que deixa muita gente com dor de cabeça. Vou tirar a dor de cabeça de você. Você foi chamado, não por homens, não por seres humanos. Você foi chamado por Deus. Foi Deus quem te chamou. Foi Deus quem te escolheu. Foi Deus que selecionou você. Existem milhões de pessoas nesse mundo, o planeta está chegando perto de 7 bilhões de pessoas, mas Deus escolheu você, do jeito que você é, da maneira que você é, das manias que você tem, da forma que você fala, do jeito que você se relaciona. Foi você que Ele escolheu, não foi outra pessoa. Isso já revela para mim a importância que eu tenho no reino. Não importa se eu sento na cadeira, na nave do templo, ou se eu sento na tribuna. Todos que estão dentro desta casa, independente do cargo eclesiástico ou da carteirinha que carrega, todos foram chamados por Deus. Somos participantes de uma vocação celestial. E não é só o Novo Testamento que revela isso. Isaías capítulo 43, versículo 1 diz assim: não temas, eu te remi, e eu te chamei. Ei, você não entende o texto, mas eu vou te dar luz ao texto. Ele não apenas te chamou, o texto diz: eu te chamei pelo teu nome.
Chamar alguém é uma coisa, agora chamar você pelo nome revela intimidade, revela conhecimento, revela profundidade, revela que Ele está próximo de você. Ele te chamou, Ele te escolheu, e o que vale ressaltar nisso é que a tua chamada, ela é do céu para o céu. Grava isso na sua mente. Lá no final eu te explico isso. A tua chamada, ela veio do céu. Então ela é do céu para o céu. Deus te chamou. Se Deus nos vocacionou, e nós somos vocacionados por Deus, logo eu entendo que, para que eu possa acessar o sobrenatural de Deus na minha vida, nada melhor do que ser guiado por Ele ao sobrenatural de Deus. Eu falei para você que para você acessar o sobrenatural de Deus existem protocolos. Assim como para você querer a presença de Deus dentro da sua vida. Você não dobra o joelho e em 5 minutos você já sente o grande e espetáculo da presença de Deus. Você precisa passar por determinados estágios da oração. Isso é mensagem para outro dia. Mas voltando para o texto, nós somos então guiados por Deus ao sobrenatural. De que forma nós somos guiados por Deus? Se eu sou casa de Deus, se Deus habita em mim, e eu sou vocacionado por Deus, logo entendo que Ele é quem me guia. Me guia como? Me guia como o pastor guia a sua ovelha. E é por isso que no livro de João, capítulo 10, a Bíblia diz assim, que o pastor, ele não é que nem um salteador. O salteador, ele pula o muro e entra dentro do aprisco. O pastor não. O pastor, diz a Bíblia, que o porteiro abre a porta e ele entra no aprisco. E quando ele entra no aprisco, a Bíblia diz assim, que ele chama as ovelhas pelo nome. Não é só chamar as ovelhas pelo nome, a Bíblia é mais específica. A Bíblia diz que além de ele chamar pelo nome, as ovelhas que ouvem ele chamar pelo nome, conhecem a voz do pastor. Isso que é interessante. Quando você é guiado por Deus, você vai sendo guiado a um nível de intimidade com Ele, a ponto de você não ser mais atento às vozes externas deste mundo. A gente está vivendo um período no mundo em que existe tantas vozes sendo parecidas, parecidas com a voz de Deus, mas não é a voz de Deus. Mateus alertou para isso. Mateus disse assim: nos últimos dias, se possível fosse, enganariam até os escolhidos de Deus. A voz é tão parecida, o jeito é tão parecido, a voz é tão igual, mas não é a voz de Deus. Só quem tem intimidade com a voz de Deus sabe distinguir a voz de Deus. Mas para você distinguir a voz de Deus no meio de um tanto de vozes, você precisa de intimidade, você precisa ter relacionamento com Ele, você precisa gastar tempo com Ele. E aí o pastor, ele entra no aprisco, chama as ovelhas pelo nome, as ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz, e aí a Bíblia diz que o pastor não fica dentro do aprisco, o pastor pega as suas ovelhas e leva-as para fora. Aqui está o sobrenatural. Elas estavam vivendo no ambiente de aprisco, olhando de um lado, olhando do outro, nada de novo, tudo normal, tudo a mesma coisa. Todo dia eu vejo a mesma coisa, é só aprisco, aprisco e mais aprisco, é amigo e mais amigo, ovelha e mais ovelha. Mas de repente o pastor, ele entra no aprisco para tirar você do ambiente natural, para te levar para o ambiente sobrenatural. É o pastor quem faz isso.
É Ele quem te leva, é Ele quem te guia, é Ele quem te coloca no ambiente do sobrenatural. Você está entendendo a palavra? Então, a primeira coisa que eu entendo na palavra, o texto diz para nós que nós somos vocacionados por Deus. Segundo, a Bíblia ainda vai dizer para nós que para que eu possa acessar o sobrenatural de Deus, eu fui então vocacionado por Deus, eu fui chamado por Deus. Sendo eu chamado por Deus, disse a vocês, disse aos senhores, que existe um protocolo para isso. Qual é o protocolo? Segunda lição que eu aprendo no texto, a Bíblia vai dizer para nós, Hebreus capítulo 3, versículo 1 ainda, dizendo assim, pelo que santos irmãos, o texto está dizendo, santos irmãos, o texto está te categorizando como santos irmãos. Santo aqui não é santo de canonização, não é santo de fazer imagens de santo. Santo aqui significa ser separado. Santo aqui significa que você foi chamado para uma separação. Você foi chamado e você está sendo guiado para um ambiente aonde você é separado das coisas deste mundo. Você é separado das coisas terrenas. Você é separado das coisas mundanas. Você é separado dos costumes terrenos. Você é separado das maneiras e formas de tratar as coisas que o mundo trata. Você é diferente. Você vive no mundo, sim, você vive no mundo, mas você não é do mundo. O teu prazer não está nas coisas do mundo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta à roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, dia e noite. Ele está dizendo de alguém que é separado. Ele foi vocacionado e por ser vocacionado, ele se separou. A atitude dele é diferente. Ele pode sentar junto com o mundo, mas ele não age igual ao mundo. Ele pode sentar na mesma baia de alguém do mundo, mas ele não trabalha como alguém do mundo. Ele não dá jeitinho, ele é de uma maneira honesta, ele é correto. Ele foi chamado para a santidade. Apóstolo Paulo escreve 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, e ele diz assim: amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Que promessas nós temos? A promessa do sobrenatural, a promessa de ver Deus agir na nossa vida. Experimentar o sobrenatural de Deus é você chegar no último dia do mês, a meta não está batida e acontecer alguma coisa e a meta bater. Isso é sobrenatural. Sobrenatural é você chegar no último dia do mês, a situação está feia, a conta está no vermelho, alguma coisa aparecer, um trabalho pintar, um dinheiro que você estava para receber, que você não esperava cair na sua conta. Isso é sobrenatural. Sobrenatural é você estar precisando de uma cura, de uma enfermidade, o médico já desenganou, mas o Senhor vai lá e cura. O médico liga para você e diz: não sei o que aconteceu, mas o exame que a gente fez não deu nada, a pessoa está curada. Isso é sobrenatural. Essa promessa que nós temos. E o apóstolo Paulo diz: temos tais promessas, por isso purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. De que forma você faz isso?
de forma mágica. Você dorme cão e amanhece anjo. Não, não é assim. O apóstolo Paulo diz para nós, de que forma você faz isso? Aperfeiçoando a nossa santificação no Senhor. A santificação, ela é aperfeiçoada dia após dia. Deus vai usar momentos da sua vida para aperfeiçoar a santidade. Quando você está no trânsito, que alguém te fecha, e você vai abrir a boca para soltar uma palavra, o Espírito Santo cutuca a tua orelha, cutuca o teu cérebro e diz assim: aperfeiçoa a sua santificação. Quando você é colocado diante de uma situação que você pode dar o cano em alguém, e você diz assim: não, eu não vou fazer isso, eu vou ser correto. Ou é o Espírito Santo dizendo para você: aperfeiçoa a sua santificação. O Espírito Santo, ele está te guiando para a santificação. Por isso, o conselho bíblico é: esforce-se, crie forças. Para quê, pregador? Para viver em paz com todos. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas, pregador, como é que eu vou me santificar no meio de um mundo tão pecaminoso, num mundo tão errado? Se encha do Espírito, se encha da presença de Deus, se encha da presença do Senhor. Pregador, mas qual é a promessa? A promessa está lá no livro de Joel, capítulo 2. E depois destas coisas, derramarei eu do meu espírito sobre toda a carne. Lá Joel vai descrevendo, ele vai dizendo: os jovens vão ter sonhos, os mancebos vão ter visões, os velhos vão profetizar. Ele vai descrevendo lá. Mas aí eu paro para entender um pedaço desse texto, porque eu preciso terminar. O texto diz: derramarei do meu espírito. A palavra derramar em Joel, no hebraico, ela significa shabak. Shabak significa entornar, fazer de você uma ilha. Quando você busca a presença do Senhor, de tal maneira o Espírito Santo desce sobre você, que ele faz de você uma ilha. O mal tenta chegar em você, mas ele não consegue, porque para chegar em você tem que passar pela presença do Espírito. Você está blindado, você está protegido, você está guardado. É dessa forma que você vai chegar na santificação. Eu preciso terminar. Já foi meu horário. O texto vai dizer para nós a última lição, para que você possa ter o sobrenatural de Deus na sua vida. Lembra que você foi vocacionado por Deus, a sua vocação vem do céu. Por ela vir do céu, você tem certos protocolos para você chegar perto de Deus. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém vê a Deus. Então o segundo ponto é que ele te guia para a santificação. E agora o terceiro ponto, além de ele te guiar para a santificação, ele vai fazer morada dentro de você agora. Ele vai perpetuar a morada dele dentro de você. Ele vai fazer de você a morada. Ele vai morar dentro de você. Só que, aí que está o ponto, e eu termino agora. Ele entrou na sua vida, e ele mudou tudo na sua vida. Só que com o passar dos anos, a gente vai relaxando. Com o passar dos anos, a gente não vai tendo mais aquele mesmo cuidado que a gente tinha na casa. Você já não cuida mais quando você fecha as portas do armário na sua casa. Você bate a porta. Você já não cuida mais dos móveis da sua casa quando você cuidava quando era novo.
A vida espiritual é a mesma coisa. No momento do aceitar da fé, é tudo novo. Você está em todos os cultos. Você está do lado do pastor para todas as coisas. Só que depois, você vai se afastando. Vamos para o culto de ensino? Não, eu vou no domingo. Culto de ensino? Não, hoje não. Você vai relaxando. Eu não sei você, mas eu não gosto de morar em casa bagunçada. Você acha que Deus gosta de chegar aí na sua casa? A casa é você. Você acha que Deus gosta de chegar aí e saber que você não se preparou? Você não dedicou um tempo da sua semana para orar, para ler a palavra, para meditar, para estudar a palavra? Como é que está a tua vida? Você precisa manter a ousadia. Você precisa manter a confiança da fé. E o texto termina dizendo, não é só a confiança da fé, é a exultação da esperança, é o gás, é a alegria de servir ao Senhor, a alegria de fazer as coisas para Deus. Como é que está a tua alegria de fazer as coisas para Deus? A gente quer o sobrenatural, é bom ter o sobrenatural. Só que o sobrenatural só acontece quando ele está aqui dentro. Só que se aqui dentro está uma bagunça, ele não fica, ele vai embora. Então, a palavra de Deus para esta quarta-feira para você lembra que você foi vocacionado por Deus. E por ser vocacionado por Deus, Deus está te levando para a santidade. Para que você entenda que sem santificação, Ele não vai permanecer dentro da sua casa. Fica de pé comigo, por favor. Depois que você fizer tudo isso, entender que você foi vocacionado, entender que você foi levado para a santificação, entender que você é morada de Deus, aí a Bíblia vai se cumprir na sua vida. E aí o texto vai dizer assim, vinde, contemplai as obras que o Senhor Deus tem feito, as desolações que Ele tem feito na terra, porque Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E o texto ainda diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso vai acontecer na sua vida quando você entender que você foi vocacionado por Ele, que você precisa andar em santidade e que você precisa manter a sua casa espiritual em ordem. Essa é a palavra de Deus para você. Eu quero orar por você. Devido ao tempo eu não vou chamar à frente, mas eu quero que você curve a sua cabeça. O mesmo Deus que vai agir aqui pode alcançar você aí onde você está. Faça um voto com Deus a partir de hoje. Diga para você mesmo, Senhor, eu quero experimentar o sobrenatural, mas me ajuda a buscar a santidade, me ajuda a buscar tempo de qualidade contigo. Oremos, Senhor Deus, a tua igreja clama e a tua igreja ora nesse instante. Podemos falar a tua palavra nesta noite e entendemos diante do texto exposto que precisamos nos atentar à vocação celestial, que nós somos participantes da família santa de Deus e que nós somos morada do Altíssimo, desde que nós conservemos em firmeza
a ousadia da fé e a exultação da esperança. Ajuda a tua igreja, Senhor, que nesta noite veio a esta culto, a esta casa, a entender, ó Pai, que precisamos nos dedicar mais à sua palavra, nos dedicar mais ao nosso relacionamento com Deus. Fica conosco, Senhor, e eu te peço, abençoa os teus filhos, em o nome de Jesus Cristo.